noite, amados! Sejam muito bem-vindos a mais uma live terapia de sextas-feiras, tá? Hoje nós temos o tema Como acessar a nossa própria cura. Então, mais um tema muito profundo. Então, vem pra cá se você quer saber um pouco sobre esse tema, autocura. Vai chegando aí, vai deixando seu boa noite, vai deixando a sua energia positiva para que a gente possa ter o melhor aprendizado hoje nessa live, para que a gente possa absorver melhor esse conteúdo e que a gente possa aplicar isso na nossa vida para trazer transformações profundas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Boa noite aqui a Ana. A Patrícia, boa noite, seja muito bem-vinda. Jéssica, né? Boa noite, Jéssica, seja muito bem-vinda. Quem é novo por aqui, vai deixando aí, tá? O seu boa noite, falando de onde você é. A Renata chegando aqui. Boa noite, Renata. Seja muito bem-vinda, tá bom? Então, hoje, né, vamos falar de autocura e você vai compreender o que é autocura e como aplicar a autocura na sua vida, para você proporcionar bem-estar, equilíbrio para o seu corpo, para a sua mente, para a sua alma. Então, esse tema, ele é um tema muito importante. Boa noite. Então, se você está aí buscando cura para a sua vida, em algum aspecto, seja físico, mental, emocional ou espiritual, coloca aqui nos comentários um coraçãozinho branco. Vai lá no emoji e coloca um coraçãozinho branco, eu vou te explicar por quê, tá? O coração branco, eu escolhi, né, esse íconezinho para representar a nossa autocura, porque o coração é a fonte da nossa autocura. Esse chakra, né, esse centro energético cardíaco, ele tem uma fonte, ele tem um potencial curador. Então, esse coração, ele precisa, para alcançar a autocura, para entrar em todo esse processo de autocura, o coração, ele precisa estar limpo. Ele precisa estar iluminado. Então, por isso, a gente precisa tratar realmente de tudo que está aqui dentro de nós. A gente precisa se conectar profundamente com nós mesmos, porque a nossa cura, ela não está externamente, ela está dentro de cada um de nós. E hoje você vai saber tudo isso, né? Como é que funciona, quais são os passos que eu preciso dar para acessar a minha autocura. Então hoje você vai estar compreendendo esse processo para que você possa aplicar na sua vida, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo e você não me conhece ainda, eu sou Charline, terapeuta de autocura integrativa, porque eu ajudo pessoas a acessarem a sua própria cura, a trazerem bem-estar, equilíbrio e saúde integral para suas vidas, tá bom? Então vamos começar, né, falando o que é essa autocura, porque a gente ouve tanto falar sobre autocura, hoje está um tema aí bastante abordado. E o que significa isso, autocura? Então, como o próprio nome já diz, né, a autocura é a capacidade de promover a nossa própria cura. E nós fomos dotados dessa capacidade. Nós temos essa capacidade, que é um grande estudioso, neurocientista, bioquímico do corpo, que é uma das referências no meu trabalho, nos meus estudos. Ele diz: o poder que fez o corpo cura o corpo. Então, o que isso quer dizer? Que existe uma fonte de energia, uma fonte primordial que criou esse corpo, que organizou todo o nosso, né, a nossa parte física, a nossa parte energética, para que se manifeste no físico. E essa energia,
ela também, que gerou esse corpo físico, ela também tem a capacidade de curar esse corpo físico. Então, nós fomos feitos para viver em equilíbrio. O natural do ser é ele estar em equilíbrio. O adoecimento ou desequilíbrio é quando nós estamos fora da nossa natureza, da nossa real natureza. E é isso que precisa ser observado. Então, todos nós que estamos aqui nesse planeta, nesse projeto Terra, nós estamos com uma missão de nos autocurar, de trazer a regeneração para o nosso corpo, para a nossa mente e para a nossa alma. Porém, a gente sabe que muitas vezes, né, como manter o nosso equilíbrio é algo natural, e por que a gente entra em desequilíbrio? Porque a maioria das vezes a gente escolhe uma vida em desarmonia. Uma vida onde a gente se desconecta da gente mesmo. Onde a gente se desconecta da nossa fonte primordial, da nossa energia vital. E a gente acaba vivendo, né? Que primeiro quando a gente se afasta de nós mesmos, nos afastamos daquilo que tem de mais profundo, né? De mais importante, que é nós, né? Olhar pra gente, olhar para o nosso mundo interno. Quando a gente se afasta disso e olha principalmente para o externo e absolve aquelas questões, aqueles conflitos que estão aí do outro lado, a gente traz para o nosso mundo interno, para as nossas emoções, e aí desequilibra a nossa mente, desequilibra a nossa energia e, consequentemente, o nosso corpo, bloqueando o nosso processo, né, de autocura. Então, assim que são geradas as doenças e os desequilíbrios. Mas o que a gente pode fazer realmente para a gente alcançar a nossa autocura? Qual é o processo que a gente precisa fazer para a gente acessar isso? Então, é justamente isso que é trabalhado dentro do meu método, né? Autocura integrativa. É justamente dentro do meu método, dentro do meu processo terapêutico, além de eu utilizar técnicas que vão te ajudar a acelerar o teu processo de autocura, fazer essa limpeza emocional, essa reprogramação mental, essa limpeza, né, energética, para que você tire esses bloqueios e, além disso, você também aprende a fazer esse processo no seu dia a dia. Porque temos muitas técnicas de autocura que você vai precisar se auto-aplicar no seu dia a dia, no seu cotidiano, para acelerar o seu processo. Então, dentro do meu método, você vai ter acesso a essas técnicas para te auxiliar. Dentro, né, eu vou te guiar nesse processo com as técnicas que vão acelerar a sua autocura, a sua limpeza, e você também vai ter a possibilidade de aprender técnicas de autocura para você justamente se auto-aplicar, para você ser o seu curador interno, né? Curador de si, tá? Então, por isso que é tão importante um acompanhamento para que a gente possa ter um direcionamento maior nesse processo. E como eu falo, a autocura, né, é um processo, porque do mesmo jeito que a gente precisa, que acontece o processo de adoecimento, para a gente restabelecer o nosso equilíbrio na nossa vida, a nossa saúde, a gente também precisa de um processo inverso, de fazer esse caminho inverso até acessar o meu bem-estar, o meu equilíbrio e até mesmo a minha, né, própria cura. Então, é um processo. E o primeiro passo para você alcançar a sua própria cura é justamente compreender
que para você alcançar isso, você vai precisar de ter uma conexão bem profunda com você mesma. Porque o que isso significa, né? Essa conexão profunda com a gente mesmo. Significa que a gente precisa se autoconhecer. Se autoconhecer é entender como funciona o nosso corpo e a nossa mente. E sem essa conexão profunda com a gente mesmo, sem a gente se conhecer, não é possível a gente acessar a nossa própria cura, porque está muito profundo. A cura não está externamente, ela está dentro de cada um de nós. Então, para isso, a gente precisa conhecer como é que está o funcionamento do nosso corpo e da nossa mente, se conectar profundamente com nós mesmos. Então, a autocura é um processo que vai sendo reorganizado, vai sendo processado a cada dia. E é necessário que a gente faça mudanças internas e externas. E as técnicas que nós temos hoje, os métodos, eles vão facilitar esse processo. Muitas vezes, né, os medicamentos que são uma ajuda que a gente precisa para reorganizar, para a gente equilibrar a nossa química do corpo, para aliviar os sintomas. Por trás disso, né, desses benefícios que o medicamento traz, ele também faz um bloqueio desse processo de autocura, porque não é algo artificial, não é algo natural. Então, para a gente acessar a nossa própria cura, a gente precisa trabalhar internamente, não somente, né, com esses fatores externos. Os fatores externos, eles vêm nos auxiliar, sim, né? O remédio vai te ajudar a restabelecer a sua química. Muitas vezes a gente tendo acesso também, que podem auxiliar, né, na nossa autocura, acesso ao sol, que vai te fazer com que acelere o teu processo de cura celular, raios solares, os alimentos naturais, as plantas também, ar puro, água, um exercício físico. Tudo isso vai contribuir para o seu processo de autocura, tá bom? Mas é somente isso, não basta. Não basta somente esses recursos externos para a gente equilibrar a nossa vida. É necessário dos recursos internos, porque o que causa o nosso adoecimento não é somente esses recursos externos que a gente tem utilizado mal, mas também os nossos recursos internos. Quantos conflitos vivenciados, né, causaram bloqueios na nossa mente, causaram crenças limitantes, muitas vezes traumas, mágoas, ressentimentos que estão aí acumulados dentro de você, causando angústia. Muitos traumas ficam na nossa memória mental, fazendo com que esses bloqueios impeçam a gente de promover a nossa própria cura. Então a gente precisa ter acesso a esses recursos internos, a organizar esses recursos internos que nós temos, porque essa somática, né, que é as emoções, os pensamentos, os sentimentos, são os causadores da grande maioria das doenças, né, que são 95% psicossomáticas. Então a gente precisa estar trabalhando, olhando para todo o nosso mundo interno para acessar essa cura interior. Então, a emoção que criamos dentro do nosso coração, ela determina o sinal que nós vamos enviar para o nosso cérebro. Então, a partir desse sinal que começa a nossa autocura, porque esse sinal emocional, esse sinal interno,
esse sinal do nosso coração, que vai emitir para o nosso cérebro, é que vai fazer com que ele possa mandar distribuir a química necessária para que o nosso corpo e os nossos átomos entrem, né, no processo restaurativo, no processo de cura interna. Então, o nosso cardíaco, as nossas emoções são um portal muito poderoso de cura. Então, o que a gente precisa fazer? É voltar a atenção para o nosso mundo interno. É olhar para o nosso amor próprio, é limpar mágoas, ressentimentos, dores, angústias, conflitos emocionais, para que esse cardíaco, esse coração, ele possa ser limpo, porque aqui é a sede de um grande portal energético. E é esse portal que vai emitir a energia necessária para o nosso cérebro, para que ele possa emanar todo o comando das nossas células, dos nossos átomos, e assim fazer o trabalho de reconexão e de autocura do nosso corpo. Então, dentro do nosso processo terapêutico, ele é um processo guiado, onde eu te ensino como ter acesso às suas emoções, como comandar as suas emoções para que elas comandem a sua mente. E assim você possa entrar, ativar esse processo que muitas vezes foi inibido pelos medicamentos, foi inibido, está aí bloqueado por conta das emoções, das crenças, dos pensamentos. Então a gente vai trabalhar todo esse processo de restauração para que você ative o seu processo de autocura. Entrar em contato com as suas células, iniciar uma conversa com as suas células. Sim, tudo que a gente fala emite uma vibração. As nossas células, elas também são vibração, são energia. Então, falar com ela, nutrir sentimentos de cura, sentimentos positivos, sentimentos de amor, de equilíbrio, faz você se conectar profundamente com essa energia que tem aí dentro de você, com essa energia poderosa de autocura. E assim, essa energia, ela se expande por todo o seu corpo, fazendo com que seu processo seja acelerado. E então, eu quero deixar para vocês fazerem um teste, né, com uma técnica de autocura que eu vou estar te ensinando agora. E eu quero que você aplique na sua vida, nesse momento, né, de algum momento, por exemplo, né, vou explicar para vocês como é que funciona. Então, vamos dizer que você está com uma dor, né, uma dor de cabeça. Então, o que você vai fazer quando você sentir essa dor? Você vai voltar a sua atenção toda para o seu mundo interno, para o seu cardíaco. Então, volte a atenção nesse momento, quando você sentir. Você vai fazer esse teste, tá? Então, você sentir uma dor de cabeça, pode ser outra dor também. Você vai voltar a sua atenção para o centro do seu peito, para o seu sentimento, para o seu cardíaco, para o seu coração. E vai fechar os seus olhos. Você pode até colocar as mãos, tá? No seu coração, respirar profundamente e se conectar com essa energia do seu cardíaco. Porque, como eu falei para você, aqui está a sede poderosa de uma energia criadora, né? A gente chama a sede da alma. Então, é uma conexão profunda com aquilo que tem de mais sagrado dentro de você, com essa energia poderosa criativa que se acumula aqui no nosso sentir, no nosso centro cardíaco. Então, nesse momento, você pode voltar a sua atenção para o seu centro cardíaco, fechar os seus olhos e passar alguns minutos sentindo, apenas sentindo, nutrindo de sentimentos positivos, uma sensação de relaxamento, de equilíbrio, de conexão com você, de amor profundo. E passe algum tempo respirando e sentindo essa energia.
Sinta essa energia se espalhando pelo seu corpo e essa energia indo para aquele local onde você está sentindo a dor. Respire bem e vá sentindo essa energia se espalhando e acumulando naquele local. Concentre-se nisso e depois eu quero que você perceba como foi a sua experiência, tá? Então faça essa experiência e depois eu quero que você me conte, tá? Se você teve algum resultado. Então, se você teve algum resultado, depois você vai me mandar uma mensagem no direct, me falando, né? Charline, eu fiz aquela técnica que você ensinou de autocura na live e eu tive tal experiência, tive tal resultado, tá? Não deixa de me contar. Mas façam para vocês perceberem o poder da nossa mente, o poder da energia do nosso cardíaco, dessa conexão com a gente mesmo, que é uma conexão muito profunda, capaz de curar a nossa vida. Então faz e não deixa de me contar, tá bom? Então vamos lá. Me fala aí se tudo que eu falei aqui fez sentido para vocês. Se vocês vão aplicar, né? Porque tudo que eu faço aqui nessas lives de sextas-feiras, eu sempre falo. Não adianta apenas o conhecimento. A gente precisa, né, adquirir conhecimento, expandir a nossa consciência. Mas o mais importante é a gente aplicar esses conhecimentos na nossa vida. E assim a gente vai ter resultados. Porque a autocura, ela necessita de um empenho, de uma prática, de a gente se comprometer com esse processo. Porque todo mundo fala, né? Eu quero alcançar a minha cura. Porque todos nós estamos nos curando em algum nível. Seja no nível físico, no mental, no emocional, no espiritual. Então, a gente está aqui nesse processo de autocura. E todo mundo quer encontrar a sua autocura, todo mundo quer ser feliz, realizado. Disponibilizar para você uma sessão inicial gratuita de autocura integrativa. Mas para você pegar o seu presente, você vai precisar fazer coloca lá no comentário autocura. Então, quem comentar autocura, eu vou entrar em contato com você no seu direct para a gente estar agendando essa sessão inicial, né, de autocura. Então, uma sessão com um método exclusivo, onde a gente métodos muito profundos, técnicas que vão te auxiliar a ativar a sua autocura. Então eu vou estar conhecendo a sua história, quais são as suas necessidades, falando como é que o meu método terapêutico, o meu processo pode te auxiliar e a gente vai estar conversando nessa sessão. Então não deixa, tá, de escrever aqui abaixo quando